Agradecemos, pois, a Deus, primeiramente, por estarmos aqui, graças a Deus, com saúde, com disposição, e também agradecer a Deus a noite que tivemos, o descanso, o repouso, o dia de hoje. Nós temos que ser sempre agradecidos, como dizia Chico Xavier. Nosso coração deve estar sempre aberto à gratidão por tantos benefícios que a vida nos concede. E nós agradecemos todas essas bênçãos que a vida nos tem conferido. Assim sendo, em nome do nosso Pai Celestial, de Jesus, o nosso Mestre, e do Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono do nosso Centro Espírita. Assim, nós vamos iniciar a nossa palestra da tarde, como foi dito, né? Focalizando uma página do livro Vinha de Luz, do nosso querido Emmanuel, que é um grande benfeitor, foi o mentor do Chico Xavier. É um espírito que tem uma trajetória luminosa desde os tempos do Cristo. O tema é muito interessante. Em silêncio. Isso quer dizer que não é para falar nada, mas vamos falar alguma coisa. Porque se for para ficar em silêncio, nós ficamos aqui olhando um para o outro, né? Meditando, mas não é o caso. E nesse livrinho tem uma particularidade interessante. Sempre aqui no título, em seguida tem um pequeno comentário, um trechinho bíblico, normalmente de Paulo, tirado do Evangelho. Então diz aqui o trecho: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E, aliás, a gente lembrar que o Pai Nosso diz, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no universo, né? Muito bem. Como é coisa pequena, mas muito preciosa, nós vamos só lendo as linhas aqui, cada sentença, cada oração, fazendo um pequeno comentário quando cabe e dando a nossa interpretação, certo? Se sabes, se conheces, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. O que quer dizer isso? Muitas vezes, aqueles que começam a nos ensinar a falar, transmitir as suas experiências, nós interrompemos. E às vezes aquilo que a pessoa vai nos falar estava lá naquilo que a gente perguntou. Então muitas vezes nós temos que silenciar, deixar a pessoa expor o seu pensamento, a sua ideia, porque a gente vê isso nos debates e muitas vezes as pessoas interrompem numa hora importante, na hora que a pessoa vai falar o que pensa a respeito do assunto. Então nós nunca devemos, em princípio, eu falo nunca, mas é um pouco exagerado. A gente não deve interromper a pessoa que está expondo a sua ideia, a sua opinião. A não ser que você diz, olha, com relação a isso que você está falando, eu peço licença para dar uma opinião. Porque pode passar o momento e você não lembrar mais. Da mesma forma que numa palestra ou mesmo num seminário, as pessoas ficarem fazendo pergunta e o expositor perde o fio da meada, desconcentra. Então o ideal seria que a pessoa anotasse, se tem boa memória, anota na cabeça. Se não tem boa memória, anota. E depois faz a pergunta. Isso é uma forma de estudo que é mais didática, né? Fixa melhor. Então, se você sabe, atende ao que ignora. Porque às vezes a pessoa não entende nada do assunto
e você ouve alguém falar. Ouça até o fim. E depois você vai. Porque a pessoa pode dizer assim, então, não, isso aqui, mais adiante eu vou falar sobre isso. Você perdeu seu tempo e atrapalhou a reunião. Se tens ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se tens, tem uma vírgula aqui. Veja como a leitura é importante, né? Porque, olha só, se tens ajuda, é uma coisa. Se tens ajuda ao necessitado, olha a diferença. Então, a questão da pontuação é muito importante, né? Se você tem recurso, você tem com que? Ajuda o necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. O que quer dizer? Não faça exibições. Ajuda no silêncio. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Isso é muito comum nas nossas conversações. Porque se você não mudar, se você não fizer isso, não fizer aquilo, não vai adiantar. Não é por aí. A pessoa que está necessitada, que está na condição de carência, precisa um pouquinho mais de estímulo, de conforto, de apoio, e não de censura. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Porque às vezes a gente fala assim, porque a maioria das pessoas tem esse comportamento, assim. E não faça referência a outras pessoas, não faça comparações. Que não é um momento oportuno. Aquela hora é uma hora de reflexão, de silêncio. Porque muitas vezes nós ouvimos, nós lemos e não refletimos. E é necessário refletir. Rui Barbosa já dizia naquela época, há mais de 100 anos, é comum, é vulgar o ler e raro o refletir, a reflexão. Muitas vezes eu fico pensando, o que será que Jesus quis dizer com isso? O que a gente vai poder aprender com essa expressão? É muito interessante porque Jesus tinha muita sabedoria e numa frase compunha um dicionário, uma enciclopédia. Então é melhor a gente silenciar nessa hora e refletir, analisar. Porque de um modo geral, a pessoa está falando, você não está ouvindo, você já está articulando o que você vai falar. E a pessoa está falando exatamente aquilo que você vai falar. Veja que coisa. Então, ouvir. É muito bom aprender a ouvir, porque silêncio implica em atenção, em ouvir. Porque o silêncio não é só exterior de fala, não é oral. O silêncio mental. Esse é o mais difícil. Fazer silêncio mental. Que a gente não tem esse hábito de silenciar mentalmente. Uma vez, Divaldo contando uma palestra, que foi visitar uma pessoa muito querida, que estava desencarnado. E ele então pediu a Joana que o levasse em desdobramento, fora do corpo, no momento do sono, para visitar essa pessoa que estaria internada num hospital no mundo espiritual. E Joana disse assim, olha, silêncio, viu? Silêncio. Mas eu não estou falando nada assim. Eu estou falando do outro silêncio. Mas que silêncio? Silêncio mental. Não fica fazendo perguntas, na expectativa, não fica com ansiedade. Fica numa postura de silêncio, oração.
Muitas vezes a gente não acha isso, mas a cabeça da gente não para. É uma constante rotatividade. E a gente tem coisas para pensar. Mas, de um modo geral, as coisas que a gente mais pensa é exatamente as nossas preocupações. O dia a dia, o serviço, os problemas que estamos vivendo. E aquilo fica na cabeça e não permite que entre coisa melhor. As bênçãos, aquela transmissão que os espíritos querem passar, mas a gente não recebe. É comum nos diálogos dos livros espíritas a gente lerem essas coisas. Já tentamos, mas ela não dá abertura. Já pensamos em fazer isso, mas a pessoa não dá condições. Ela está muito focada no problema, no dia a dia, nas suas preocupações, e não abre uma oportunidade, uma brecha para a gente poder canalizar algo bom, algo melhor. A pessoa está muito perturbada, está muito em torno de si. Então o eu fala mais alto. Quanta coisa boa a doutrina espírita nos ensina, né? Esse lado da vida espiritual, que a gente pouco se dá conta, porque envolvemos tanto com a vida material, que sobra pouco tempo. A gente faz aquela precezinha correndo, quando a gente devia refletir. Não precisa falar tanto, não, porque a oração, de um modo geral, é mental. Então, nessa hora, a gente pede ajuda para dar abertura para o mundo espiritual agir. Porque quando Francisco de Assis disse assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Isso quer dizer, transforma este instrumento naquilo que é bom para o próximo, que é bom para a humanidade. Ser um instrumento de coisas boas. Porque muitas vezes as pessoas são instrumentos de coisas ruins. E André Luiz diz assim: o mal não merece comentário em tempo algum. Mas é verdade, eu sei que é verdade, mas deixa para lá. Não vamos reviver esta cena, reviver esse assunto, que as vibrações mudam completamente. A gente entra noutra faixa de perturbação. O mal aconteceu, fica lá. Se você puder orar para ajudar, sim. Mas se não puder, também não fica repetindo. Sabe o que fulano fez? Sabe o que fulano disse? Sabe como fulano se comportou? Aí você repete todo aquele problema. Aquela desgraça, vem tudo, aquele lixo vem para cima de nós. É como varrer assim na porta e jogar o lixo para a rua. Vem o vento e fala assim: esse lixo te pertence, volta para dentro de casa. É seu. Aliás, eu vi uma coisa interessante na televisão, algum tempo atrás, vocês devem se lembrar. A Globo fez uma matéria interessante, acho que foi no Fantástico, se não me engano. Quando a pessoa jogava alguma coisa na rua, o repórter ia atrás, recolhia, chamava a pessoa e diz: olha, você deixou cair isso aqui é seu. A pessoa se dava conta, né? É verdade. Ficava toda embaraçada porque é um gesto que não deve ser praticado, né? Não jogar nada, nem um palito no chão. Segura, guarda, põe no bolso, põe na bolsa, faz qualquer coisa, mas não jogue no chão. Porque a pessoa olha assim. Outras vezes a pessoa fala assim: põe assim, a hora que você encontrar um lixinho, aí você joga, quer dizer, mais um, né? Se todo mundo pensar assim, aquele lixinho vai virar um lixão. Então, essa preocupação com o meio ambiente é muito interessante e muito oportuna. Nós devemos ter essa preocupação. Uma vez eu estive num evento grande de uma instituição que reunia as pessoas numa chácara, uma vez por ano, e fazia doação para várias entidades. E nós éramos candidatos também a receber. E recebemos
muita ajuda dessa instituição. Parece que já não existe mais essa instituição. Mas eu achei muito interessante, porque eles colocam frutas, sorvete, um monte de guloseimas assim, para as pessoas que forem, os convidados, que geralmente é à tarde, a partir das 13 horas, vai até o fim do dia. Tudo de graça, tudo gratuito. E as pessoas se valem daquilo. E eu vi uma senhora com uma criança e a criança falou com a mãe em francês. Eu percebi então que a mãe era um casal, era uma pessoa que estava lá com o seu filho e eram franceses. O menino estava com um picolé, desembrulhou, olhou para o chão, estava cheio de lixo, bastante coisas que jogaram, né? Aí ele pegou e jogou também. A mãe falou, opa, pega lá. Mas mãe, olha quanto lixo. Isso é problema dos outros. Você foi educado para não jogar. Então você não faça isso. E ele então pegou, voltou lá, pegou o papel do lixo, falou, agora, no próximo vasilhame a gente joga o lixo. Colocar o lixo no lixo. Porque o que a gente vê de poluição nos rios, no mar, eles mostram na televisão, né? As tartarugas que ficam emaranhadas nas redes de pescar, pedaço disso, pedaço daquilo, ou então engolem plástico, confundindo com alimento. Tudo isso é uma danificação, uma destruição com a natureza. Então, é uma atitude que provoca um grande mal. Muito bem. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Não precisa entrar em muitos detalhes. O que aconteceu com você? Você está com essa ferida? Olha, isso aí pode ser uma karma, viu? Do passado. Provavelmente você usou as pernas para o mal e agora você está colhendo o resultado. Não humilhe, já está complicado, já está cheio de... né? Procura descobrir. Quando muito, você pode dizer assim, existe uma lei de causa e efeito. É possível que esse efeito que aí está tenha uma causa anterior. É bom refletir sobre isso. E pronto. Nada de esticar o assunto, nada de fazer uma pregação moral. Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. É muito comum, né? Isso a gente faz quase que inconscientemente. Eu não gostei daquilo que fulano falou. Mas por quê? Você imagina. A gente está revivendo e atraindo aquela energia. Ela vem automaticamente por sintonia, por afinidade. Por isso que André Luiz diz, o mal não merece comentar em tempo algum. E a gente tem a mania de comentar. Toda vez que a gente vê uma coisa errada, no nosso conceito errada, mesmo que seja no conceito geral, qual é a vantagem, qual é o benefício de você comentar? Olha aí, está vendo? Isso é coisa que se faça. Isso é uma falta de educação. É uma falta de... Você está sintonizando uma coisa errada, uma coisa ruim, negativa. Aquilo já é um fato negativo. E você vai reviver aquela emoção. Quando muito, orai por aqueles que vos caluniam e perseguem. Olha que coisa forte. Orar para alguém que nos calunia e persegue? Mas nunca. De jeito nenhum, não faço isso, imagina. Que Deus me perdoe, mas eu quero que ele sofra também, que ela sofra. Isso tudo a gente carrega. Eu carrego também. Não pensam, senhores, que eu não faço nada disso, eu faço. Só que agora aqui eu tenho a obrigação de interpretar e de dizer o que eu penso. Aquilo que eu deveria ser, que eu deveria fazer. Eu estou junto, eu estou nesse bolo.
Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Olha, detestei aquilo que fulano falou, viu? Nossa Senhora, eu pensava melhor dessa pessoa, viu? Mas pelo que eu vi, foi uma desilusão. Por que desilusão? Porque você estava iludido. Ninguém se desiluda com aquilo que não iludiu. Primeiro você se ilude. E quando não corresponde àquilo que você achava, você fica desiludido. Mas a culpa é sua. Quem mandou você pensar o que a pessoa era? Ela é o que é. Dá o que tem. E a gente não tem dever, não tem obrigação, não tem necessidade, não deve comentar. O mal já é em si complicado. O mal não merece comentário em tempo algum. A gente vê na televisão um assunto lá, uma trombada, uma batida, um desastre, um acidente, e a gente já comenta aquilo vendo sempre o lado ruim. Poderia pensar assim, nossa, que bom que não tinha ninguém na frente, né? Porque poderia ter matado a pessoa. Que bom que... Mas é uma mania que a gente tem, viu, gente? É um hábito ruim, não é bom. Por isso que ele está chamando a atenção, em silêncio. Em silêncio, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus está no Pai Nosso, né? Se ensinas a caridade, não te trajes de espinho, não te trajes de espinhos, para que o teu contato não dilacere os que sofrem. Se ensinas a caridade, não se vista de espinhos, para que o teu contato não dilacere os que sofrem. Não complica mais a situação. Já está ruim e você está mais complicando. Você está ensinando a caridade. A caridade, como dizia Paulo, a caridade ama, perdoa, compreende, ajuda. Tem tudo de bom. De um modo geral, a gente sabe que caridade é uma coisa muito profunda. Tão profunda que equivale ao amor. Caridade e amor estão no mesmo nível de vibração. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Isso a gente também descuida muito, né? Eu, principalmente, descuido. Às vezes a gente faz uma coisa e fala, Ave Maria, não devia ter feito, mas agora já fiz, né? Se você tiver coragem, humildade, fulano, olha, esquece aquilo que eu falei, viu? Foi uma má hora, foi uma infelicidade minha. Não devia ter falado. Porque às vezes a pessoa escreve uma enciclopédia, dá uma volta ao mundo, mas não pede desculpa. Gente, é tão fácil, mas tem que ser de coração. Olha, me perdoe, foi uma falha irreparável. Reconheço que eu fiz mal, não devia. Mas você me perdoa? Tudo bem. A gente fica mais tranquilo, né? Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Qual tarefa? Qual tarefa o Senhor nos confiaria? Vamos pensar depois. É muito fácil servir à vista de público. Todos querem fazê-lo procurando o preço dos homens, o apreço dos homens, das criaturas humanas, né? Senão você viu fulano?
Estava varrendo lá todo o salão. Não é um gesto ruim, não. Para quem está fazendo é ótimo. Mas para você não é bom. Você devia imitá-lo. Fulano, na próxima vez é comigo, viu? Eu faço questão, na próxima vez eu vou fazer esse serviço aí. Porque eu gostei que você fez. Está muito bom. É uma coisa que a gente deve fazer também, sempre. Estimular a pessoa, incentivar. Procurar não deprimir, não jogar mais para baixo. A pessoa às vezes está lá embaixo, você chega e fala assim, de fato, essa vida aqui, vou te contar, viu? Não vale a pena. Pô, a pessoa está na iminência de se suicidar, reclamando, e você fala, você tem toda a razão, viu? Eu também já pensei isso, sabe? Isso aqui é uma droga, viu? Vou te contar, viu? O pessoal todo mundo é assim, só pensa nele, você viu aquele caso assim, 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 e aí despeja. Para com isso. Isso não é um comportamento cristão. Difícil, porém, é servir às ocultas. Servir no anonimato, sem o ilusório manto da vaidade. Eu tenho ajudado. Oh, meu Deus, esse microfone. Eu sou filho de italiano, mas também nem tanto assim, né? Fica dando tapa no coitado aqui, que não tem culpa nenhuma, né? Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. Já está na hora, hein, Maria? Como passa rápido, hein? Ave Maria. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. A pessoa quer fazer propaganda da sua bondade, dos seus atos de caridade. Ele faz, mas tem que ter reportagem, tem que ter presença, tem que ter público para aplaudir. Não vale nada? Não vale. Vale 10%, 15%, mas poderia ser 100%. Silêncio. Faz o bem. Por favor. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Dispersivo e enganoso, quer dizer, não serve muito, não espalha muito, né? Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói. Cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve, e cala a boca. Vai e serve. Não precisa comentar. Olha, toda semana eu venho dar passe no fulano, ele sabe que ele está doente, está bom, né? Mas eu faço questão, toda semana eu venho aqui, né? Às vezes eu faço um esforço, faço até um sacrifício, mas eu gosto de fazer isso. É uma forma de fazer uma propaganda do que você faz. Não fala nada, deixa a pessoa falar assim, olha, que abnegação, né? Todas as tardes a pessoa faz isso. Que maravilha, né? Olha, que exemplo. Não é ele, não. Eu nem sei se ele faz isso. Você não faz isso, né? Faz? Ainda não. Ainda não. Ainda. A gente tem sempre que dizer assim, eu ainda, porque vai fazer, né? Um dia vai fazer. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te congregues, não te consagres aos ruídos da boca. É a questão do falar, né? O falar é... E não falar mental, porque a gente fala muito com o pensamento. Fala
Quer dizer, não fala, mas pensa. E Jesus já mostrou lá no passado que esse pensamento tem uma certa força, uma certa energia, um certo poder, que vai atuar de alguma forma, principalmente naquele que é frágil, vai ficar mais frágil ainda, que é receptivo. Quando é uma pessoa equilibrada, aí tem um muro, bate e volta. Daí aquela história de dizer assim, que o feitiço volta contra o feiticeiro, né? Não tem um ditado que fala isso? Que o feitiço volta contra o feiticeiro. Quer dizer, é uma grande verdade. É sabedoria popular, mas é muito valiosa. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Será que nós sabemos qual é a vontade de Deus? Dá para ter uma ideia? Não, né? Não, né? Sim? Qual é a vontade de Deus? O que Ele espera de nós? Né? Que o mundo progrida através de nós. Que o mundo progrida Através de nós. através de nós. É uma forma. Ironete, dá um pensamento aí, você que é tão dedicada, tão... Ó, já estou elogiando, tá vendo? Que a gente aprenda a colocar o amor em prática em qualquer situação. Não é fácil, é fácil. Não. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. O que será isso, hein? O que é um instrumento? Nós somos instrumentos da vida de Deus, dos Espíritos? Somos? Somos agentes? Como é que Deus nos ajuda? Ele vem aqui na Terra e visita você, me visita. Através das pessoas, das circunstâncias. Ele ajuda o ser humano através de outro ser humano. Ele inspira aquelas pessoas a fazerem aquilo, a tomar essa decisão, aquele caminho e não esse. Porque muitas vezes a gente está diante de uma dúvida e fala assim, Senhor, me dá uma luz, abra meu entendimento, a minha cabeça, eu preciso acertar, eu preciso vencer esse hábito ruim, essa coisa que eu tenho. Eu preciso melhorar, Senhor, me ajuda nesse sentido. É uma postura de humildade e de interesse à vontade. Eu vejo, por exemplo, no meu caso, muita coisa que eu gostaria de fazer e não faço. Que nem Paulo dizia assim, Senhor, por que eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero? Por quê? Por causa da minha inferioridade, da minha falta de evolução, da minha pouca vontade. Por que eu não faço? Porque fazer depende da vontade. A vontade é tudo, a decisão é tudo. Eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso, eu conseguirei. Isso é uma atitude forte, positiva. Ajuda muito, sim. Por isso que os esotéricos, eles dizem assim, todos os dias quando se levantar, antes de pisar no chão se diz assim, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Repete isso como se fosse um mantra. É uma atitude positiva. Como diz lá o Norman Vincent Peale, que fala no livro dele, o poder do pensamento, o poder do pensamento, né? Ele fala, é um livro antigo, mas tem ainda nas livrarias, tem para vender.
que ele mostra lá vários exemplos, várias histórias, vários casos de triunfo do pensamento positivo, a importância do pensamento positivo. Mesmo que as coisas não estejam bem. Porque se as coisas estiverem ruins e a gente lamentar, piora. Piora. Essa vida é uma desgraça. Imagina, que só me acontece com isso, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Você aí, está fazendo o quê? Tem gente que cobra de Deus como se ele tivesse a obrigação de ficar ao nosso lado quebrando o galho toda hora, imagina. Mas isso já nos deu a inteligência, o instinto, tudo, todas as ferramentas, agora com você. Aí estão as ferramentas, ó. Agora, daqui para frente é com você. É que nem as aves que dispensam o filhote, falam, agora você já é grande, vai cuidar da sua vida. Vai buscar o alimento. Até agora eu te alimentei. Daqui para frente é com você. Gente, vamos orar, agradecer a Deus, né? Tanta coisa boa que a vida nos ensina, tanta coisa boa que a gente recebe. Temos que ter assim um coração agradecido. Mesmo as coisas que nós não achamos bom, que nós não achamos que são agradáveis, elas vêm com uma finalidade de nos ensinar, de nos corrigir, de estimular nossa vontade de vencer. Agradecemos a Deus por todas as dádivas, por todas as bênçãos. Até o ar que a gente respira, que se faltar 10 minutos, 5 minutos, nós morremos. A água, pobre água, tão judiada, tão maltratada e indispensável. Não vivemos sem água, mas nós não estamos valorizando. O ar que respiramos, tanta coisa boa que a vida nos oferece, de graça. Como dizia Jesus, olhai os lírios dos campos, olhai, observa, olha, veja a bondade de Deus. Eles estão aí hoje, lindo, bonito, amanhã tirado ao lixo, morre, desaparece, mas cumpriu a sua missão, transmitiu a sua beleza. Olha as aves do céu, olhai as aves dos céus. Que lindos, que plumagem, que canto, que beleza. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Todas essas coisas foram colocadas aí para vocês, para embelezar a vida, para estimular a vida, para dar um pouco de alegria. Olhai os lírios dos campos, as aves do céu. Não semeiam, não plantam, não colhem celeiros, mas o Pai as alimenta. O Pai as alimenta. Tudo aquilo que não serve para vocês, serve para eles. É uma escala pensada, planejada da divindade. Coisa maravilhosa é a vida. A vida é bonita e é bonita. Como diz Gonzaguinha, realmente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para entender a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê sua paz.